Boa noite, irmãos. Boa noite. Que a graça e a paz seja sobre a sua vida, amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor pelos dias, pelas ofertas, assim como a pastora Natália pediu que orasse aqui, amém? Curva sua cabeça, vamos agradecer ao Senhor. Pai, graças te damos. Muito obrigado a Deus por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concedeu, de podermos, ó Pai, ser participantes aqui da tua casa, e poder, Pai, trazer aquilo diante do teu altar, que foi o Senhor mesmo que proveu para cada um de nós. Se nós trabalhamos, ó Pai, se nós temos um recurso, foi porque é o Senhor, ó Pai, porque se não é o Senhor na nossa vida, nós nada teríamos. Então nessa noite eu quero te agradecer por esse privilégio, por essa oportunidade maravilhosa a qual o Senhor nos concedeu, e te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos, ó Pai, que entendeu o princípio que é amar o Senhor acima de tudo e de todas as coisas, e que o nosso coração todos os dias venha a ser generoso, conforme a tua palavra nos instrui, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Que Deus continue abençoando a sua vida, né? Cada dia mais e mais, e te prosperando. E nunca se esqueça disso. Se tem algum recurso na sua mão, se você tem saúde para trabalhar, se você tem algo, deixa eu dizer para você, não é na força do seu braço. Lógico que do suor do nosso rosto nós vamos comer. Mas se veio na nossa mão recurso, foi porque Deus que proveu. Até mesmo porque, irmãos, se não é a misericórdia, se não é a graça de Deus se renovar sobre a minha vida, sobre a sua vida todas as manhãs, nem aqui nós estaremos. Então é muito bom a gente ter isso bem claro e entender que o que temos vem do Senhor. Amém? Vamos compartilhar a palavra de Deus nessa noite? Deixa sua Bíblia aberta aí no livro de Êxodo, capítulo 12. Eu queria fazer um pedido aqui. Alguém me empresta uma Bíblia aí, por favor? Porque a pastora Natália fez favor de pegar a minha, porque eu estudo em casa com duas. Traz aí, Leandro. E aí eu deixo uma aqui na igreja, a engraçadinha da pastora Natália pegou minha Bíblia ali e levou embora. E falou comigo ali agora. Falei, não tem problema não, estou no meio dos irmãos, nós arrumamos aqui agora. Obrigado, Leandro, Deus abençoe, viu? Irmãos, nós temos aqui no Data Show também, mas é sempre bom termos a Bíblia em nossa mão. Abre aí sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12. Deixa ela aí abertinha aí, que nós vamos... Encontraram aí, irmãos? Isso é facinho, né? Nós vamos compartilhar aqui hoje uma palavra. Na verdade, desde que os irmãos aí deram início aí, com os louvores aqui, já retratou muito bem claro, deixando sinalizado aqui qual que é a verdadeira Páscoa. Qual que é o verdadeiro sentido da Páscoa. E aqui eu já afirmo que Páscoa, fala para o seu irmão assim, Páscoa não é chocolate, Páscoa não é coelho, Páscoa não é feriado. Fala de novo, irmão, Páscoa não é chocolate, não é coelho, não é feriado. Amém? Estamos todos entendidos? Podemos comer chocolate? Claro, irmão. Oh, meu Deus do céu, podemos ter coelho? Claro, quem gosta pode ter coelho, irmão. Podemos desfrutar do feriado? Quem não, né? Lógico, isso é de Deus. Mas acerca da questão da Páscoa, nós precisamos ter isso muito claro, muito bem definido, que a Páscoa não é chocolate, a Páscoa não é coelho e a Páscoa não é feriado. Ah, pastor, mas por que você está falando isso, irmãos? Às vezes muitas pessoas, por falta de entendimento, ou porque foram ensinadas errado, muitas elas fazem sim elas fazem essa conexão em em ter a certeza que a Páscoa, ela se limita a isso. Tanto que você vê, eu creio que assim como eu, muitos recebem aí vários panfletinhos ou algumas mensagens aí na Páscoa lá, e está lá o oreudo lá, está lá o coelhinho falando que você seja feliz com o coelhinho, que você tenha muita esperança com o coelhinho, e aí por diante vai. Irmãos, e é muito a gente deixar isso muito bem claro. E como eu disse, às vezes as pessoas fazem isso por elas não terem o entendimento
ou porque foi lhes ensinado dessa forma. Porque se você pega uma criança, ela desde novinha ali, você ensina para ela que a Páscoa é somente a questão do coelho, do chocolate, ela vai crescer com aquilo, e quando ela tiver os filhos dela, ela vai repassar a mesma mensagem. Foi o que ela aprendeu, foi o que foi ensinado, foi o que foi passado para ela ali. Então, nós precisamos entender a verdadeira Páscoa. E qual que é a verdadeira Páscoa? É o que foi aqui já entoado aqui nos cânticos, é o que já foi falado aqui, mas agora eu quero rapidamente aqui falar com vocês acerca do que é a Páscoa, biblicamente falando. O que é a instituição da Páscoa, o que é a primeira Páscoa, por que aconteceu a Páscoa e para quê? Você já se fez essa pergunta? O porquê da Páscoa? Para que da Páscoa? O que é verdadeiramente a Páscoa? E como eu disse para você, às vezes você tem um entendimento que é a Páscoa, você está aqui hoje nos visitando pela primeira vez, você às vezes ainda não tinha ouvido falar acerca do que verdadeiramente é a Páscoa. E nós aqui como a Igreja de Cristo, esse é um papel que nós temos de falar e trazer aquilo que é a verdade. Como eu disse, não tem problema o chocolate, não tem problema o feriado, não tem problema o coelho, mas se tratando da Páscoa e se arremetendo a Cristo, nós temos que trazer a verdade revelada da palavra de Deus a todos, do maior ao menor. É sim, e deve ser passada essa instrução de qual é a verdadeira Páscoa. Amém? Antes aqui de ler, eu queria que você curvasse sua cabeça mais uma vez e que nós fizéssemos uma oração, você aí com as suas palavras, pedindo ao Espírito Santo de Deus que te dê entendimento e sabedoria dessa palavra, que você venha entender com clareza, porque irmãos, eu tenho as minhas limitações, mas o Espírito Santo de Deus não, e Ele pode te trazer o entendimento, a clareza genuína de tudo aquilo a qual Ele quer revelar para mim e Ele quer revelar para você, amém? Então faça sua oração aí nessa noite, pedindo que o Senhor venha te trazer entendimento e sabedoria dessa palavra que nós vamos estar compartilhando aqui agora, amém? Senhor, Pai, o que o Senhor realizou pela minha vida, pela vida de cada um dos meus irmãos. Então nessa noite, Espírito Santo, Espírito da verdade, nos ensina, nos instrui, nos direciona em tudo aquilo quanto o Senhor quer revelar a cada um de nós, em nome de Jesus. Pai, que cada um dos meus irmãos aqui nessa noite, através do Espírito Santo, o Espírito da verdade, venham entender e compreender tudo aquilo quanto o Senhor quer nos revelar através dessa palavra, em nome de Jesus, amém. Irmãos, antes aqui da gente ler Êxodo 12, você pode deixar aberto aí, nós vamos ler aqui, já. Eu queria compartilhar aqui rapidamente, tá? Eu vou resumir sobre a instituição, sobre o porquê que existiu a Páscoa, o porquê desse processo a qual nós vamos ver aqui, mediante a palavra de Deus. Mas antes eu quero falar um pouquinho aqui sobre a história do ocorrido, e aí você vai acompanhar aí depois aí na sua Bíblia, como eu disse, tudo aquilo que eu vou falar aqui, está aqui na palavra de Deus, e você vai poder examinar depois aí na sua casa com mais tempo. Eu aqui vou ser bem resumido por causa do tempo que nós temos, tá bom? Irmãos, se nós vamos aqui falar, como eu disse, sobre a Páscoa, e nós já falamos aqui algumas vezes, que a Páscoa não é o ovo, não é o feriado, não é o coelho, então nós estamos falando aqui da Páscoa, a Páscoa a qual a Bíblia nos instrui, a Bíblia nos fala como que é. E aí nós vamos olhar que tudo que tem na Bíblia há uma conexão. Não existe isso de, o velho anula o novo ou vice-versa, de forma alguma. Pastor, por que você está falando isso? Que às vezes nós ouvimos, eu já vi alguns pregadores falar, que o Velho Testamento ali, se pudesse, até extinguiria, até tiraria ele, não precisaria de falar do Velho Testamento nas igrejas, não precisaria ocupar o altar para falar do Velho Testamento. Uma coisa é eu ocupar o altar para mim não falar aquilo que eu acho, aquilo que eu penso. Mas se tratando da palavra de Deus, tem que ser passado tudo. E o que eu quero dizer para você, irmão, que desde lá do Velho Testamento e o Novo Testamento há uma conexão. E em toda a palavra, de Gênesis a Apocalipse, ela aponta para Jesus Cristo.
Então não existe isso de eu extinguir, de eu eliminar o Velho Testamento e dizer, não, isso foi lá atrás, isso foi lá no passado, sendo que quando eu vou pegar a palavra de Deus, está tudo conectado, está tudo apontando, está tudo com uma direção, e a direção é bem clara, a salvação da minha vida e da sua vida. Ali está muito bem claro, mostrando, apontando qual é o plano genuíno de Jesus Cristo, plano perfeito para a minha vida e para a sua vida. Então não caia nessa de achar que o Velho Testamento, e muitos até dizem, olha, Jesus, ele só aparece ali, Jesus só começa ali mesmo, é no Novo Testamento. Não, irmãos, Jesus desde o início ele existiu, e ele continua existindo pelo século dos séculos, amém? Então, irmãos, não caia nessa. Então, irmãos, nós vamos ver na palavra de Deus, no livro de Gênesis, de 35 ali em diante, nós vamos ver a história de um jovem chamado José. E ali a palavra de Deus vai falar que José, um dia ele teve um sonho, ele chegou ali, contou para a sua família aquele sonho. E a sua família ouvia aquele sonho ali que José contou para eles. Naquela hora eles não acreditaram, eles não deram crédito algum sequer para o sonho de José. E ali José começou ali a despertar uma ira, começou a despertar uma raiva nos seus irmãos. E ali em um dado momento, os seus irmãos ali um dia, os seus irmãos mais velhos, lançaram mão de José e levaram ele e venderam ele para uma comitiva que estava indo para o Egito. Então ali os seus irmãos pegaram ali José, venderam ele para aquela comitiva que estava indo para o Egito. Então José é levado ao Egito como um escravo. E aí nós vamos ver na palavra de Deus, como eu disse, de Gênesis 35 em diante, você vai poder acompanhar a história de José. E ali nós vamos ver que José, é levado ali ao Egito, e José começa ali a se destacar. José, ali ele começa a ganhar fama. José, ele começa ali a ser notado de uma forma diferente devido às habilidades e um dom que ele tinha. José ali, ele interpretava ali os sonhos ali, a qual ali Faraó tinha. E aí a palavra de Deus vai nos mostrar que José começa a ganhar moral, José começa a crescer ali, teve uns percalços ali na sua caminhada, assim como desde o início ali, quando ele conta o sonho para os seus irmãos, que já não foi bem aceito, seus irmãos o pegaram, venderam para ser escravo, mas o que acontece? José, ele se torna governador no Egito. José ali, ele assume uma patente altíssima, que só não é maior que a de Faraó. Então José ele começa a governar, José ele começa a mandar ali no Egito. Como eu disse, ele só não tinha maior autoridade do que o próprio Faraó. E aí a palavra de Deus vai falar que em um desses sonhos a qual... Obrigado, irmã. Aqui, ó. Se ela levar essa aqui, pode. Em um desses sonhos a qual eles tiveram, José, ele interpretou, ele fala que aquela terra passaria por um momento muito difícil, passaria por uma escassez, passaria por uma dificuldade. E ali José ele interpreta aquele sonho. Então ali José ele pega e arquiteta algo ali. Então resumidamente falando aqui, veio o tempo difícil para aquela terra, veio a escassez, veio a fome, e o único lugar que havia alimento era no Egito. E aí a palavra de Deus vai falar que um determinado dia, os irmãos de José, para não morrerem de fome, aqueles irmãos mesmo que venderam ele como escravo ao Egito, para aquela comitiva que estava indo ao Egito. Aí a palavra de Deus vai nos falar que aquele povo ali, por ter fome, eles foram até o Egito. E ali a palavra de Deus vai falar que eles chegaram ali até o Egito, e ali eles não conheceram José. E ali, dada ao final da história, resumindo aqui, José reconhece os seus irmãos, tem todo ali um processo, e ali José pega, se identifica para aqueles irmãos, falando: olha, sou eu aquele a quem um dia vocês tinham vendido, sou eu aquele a qual vocês aquele dia tinham lançado ali para ser vendido como escravo, e se tornou governador. E ali naquela hora se cumpre a promessa do sonho a qual ele tinha tido, que todos se prostravam diante dele. Ali José, ele começa a fazer algumas perguntas e perguntas sobre o seu pai. E eles falam que o seu pai ainda é vivo. Então ali o seu pai, sabendo ali através dos seus irmãos que José não estava morto, todos eles se ingressam para o Egito. E aí eles acabam criando ali, acabam morando ali na terra do Egito. José, na época, tinha muita intimidade com o faraó, e ali então o faraó aceitou, e eles começam ali a morar na terra do Egito. José e toda a sua família, todos os seus irmãos. E aí a palavra de Deus vai nos falar que morreu Jacó, morreu seus irmãos, morreu José, e se levanta um novo faraó no Egito.
E aquele faraó que se levantou, ele não conhecia José. E ele teve uma observação. Ele não conhecia José, então ele não tinha aliança com José, porque aquela questão de morarem lá no Egito, das suas famílias estarem instauradas ali, eles viviam como as pessoas do Egito. Até então eles levavam a vida, eles comiam, eles bebiam, criavam os seus animais ali, normalmente não tinha objeção alguma. Mas esse novo faraó que se levantou, que não conhecia José, ele fez uma observação. Ele olhou e falou assim: olha, tem um negócio aqui que não está certo. Esse povo aqui cresce demais. Esse povo é um povo muito grande. Se esse povo se virar contra nós, facilmente eles vão conseguir tomar o nosso reinado. Se esse povo aqui, esse povo hebreu se levantar, eles vão tomar o poder. Então a partir de agora, os que forem nascer, que for homem, nós vamos matar. E outra, agora, esses que tem aqui, o que é que eles fizeram? Se tornaram escravos no Egito. Então, de uma vida que eles tinham, que eles levavam, devido à aliança que eles tinham lá com o outro faraó e com José, eles viviam uma vida tranquila. Então agora eles já não vivem mais aquela vida. Agora aquele povo que outrora andava, ia para onde queria, eles vivem debaixo do chicote, debaixo da botina, debaixo da humilhação, de manhã, de tarde, de noite, estão aprisionados no Egito, vivendo como escravos. E aí a palavra vai dizer que aquele povo, por mais de 400 anos, eles ficaram cativos ali no Egito. Mas aí a palavra de Deus vai falar que chegou um tempo em que Deus levanta Moisés. E Moisés também tem história dele que eu não vou adentrar. Mas Deus ouviu o clamor daquele povo. Aquele povo estava sofrendo tanto, aquele povo estava apanhando tanto, que eles já não aguentavam mais. E chega um dia que o clamor deles chega até o Senhor. E o Senhor pega e levanta Moisés para que seja o libertador, para que seja o resgatador daquele povo. Cutuca seu irmão do lado aí, irmão, com todo respeito. Fala assim: está entendendo, irmão? Está entendendo? O que ele falou para você? Amém? Se precisar de voltar de novo, na volta, tá, irmão? E fala aquela assim: irmãozinho, se você cochilar, eu vou te acordar. Amém? Comeu demais no almoço da Páscoa, né? Aí pesa. Eu bem sei o que é isso, irmão. Eu comi uma feijoada lá também, que eu vou falar com você, viu? Deus é Pai. Então, irmãos, aí Deus vai e levanta Moisés e Arão. E aí ele começa a pegar esses dois e levar eles até o Egito, até o faraó, e dar uma ordem, falar assim: faraó, libera esse povo aí, que eu quero que esse povo vai me prestar culto. Faraó, libera esse povo aí, porque eu preciso deles fora daí, porque eles já não estão aguentando mais. Esse povo é um povo meu, esse povo é um povo escolhido meu, então libera esse povo. E aí todos conhecem a história aí, que Faraó endurece o seu coração, e tudo isso é com um propósito. Vai endurecendo e manda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, na 10ª praga. E um dia desse para trás aí eu vi um falando aí que não é 10 pragas não, que era 7. Na Bíblia está falando que é 10. Falaram que era 7 pragas, que não era 10. Não, não era 10 não, era 7. Deus não ia esperar isso tudo não, gente. Era 7 pragas. Falei, ó, 7 é o número da perfeição. Falei, isso aí é forte mesmo, isso aí tá ligado. Então, irmãos, ali fala que na nona praga, e aí o Senhor pega e vem e fala com Moisés e com Arão. E aqui nós vamos ver a instrução que ele dá. E nós vamos entender o porquê da Páscoa. O significado da Páscoa quer dizer passagem, passar por cima. Fala assim: Páscoa significa passagem, passar por cima. Se perguntar você o que é Páscoa, o que é? Isso aí. E aí, irmãos, ali o Senhor vai e começa a dar algumas direções a Moisés e Arão. E ali então eles começam a instruir como vai ser a Páscoa. E nós vamos entender o porquê desse propósito e o porquê da questão da Páscoa, como eu disse lá no início, que é com o único objetivo: a salvação. Então aquele povo que veio lá de José, que ocupou o Egito, que vivia uma vida boa, que vivia uma vida tranquila, que vivia sossegado, tinha cidadania egípcia lá, ia para cima, para baixo, tranquilo, de um dia para o outro, eles começam a ter a sua vida totalmente mudada, que eles começam a viver debaixo de uma humilhação, debaixo de aflição, debaixo de humilhação, todos os dias das suas vidas, até que o Senhor vem e coloca um ponto
final. Então aquele povo era um povo que vivia escravo, era um povo que era refém, era um povo que não tinha nenhuma expectativa e nenhuma solução aos olhos dele. Amém? Grava isso aí. Viviam cativos, não viam solução alguma, eles acreditavam que eles não poderiam mais sair daquela situação a qual eles estavam. E ali, irmãos, imagina durante mais de 400 anos. Nasce gente, morre gente, todo mundo do mesmo jeito, carregando tijolo, apanhando, sendo humilhado. Era cor de manhã, era cor de tarde, era cor de noite. Imagina, irmão, você tem hoje tudo aqui, você tem comida, você tem bebida, você vive bem, a pessoa chega aqui hoje e te tranca você dentro do lugar e fala, ó, você vai só trabalhar de manhã, de tarde, de noite. Irmão, misericórdia. Era assim que estava aquele povo vivendo, nessa situação. Por causa que aquele outro faraó que se levantou não tinha aliança com aquele povo. E tudo tem um propósito e Deus não faz nada errado. Vamos ler aqui agora do Gênesis, Êxodo 12, do 1. Vamos ler do 1 ao 14. Que nós vamos ver a instituição aqui da primeira Páscoa. Está escrito isso aí na sua Bíblia? A primeira Páscoa? Algumas aí pode ser que vai estar a verdadeira Páscoa, né? Verdadeira Páscoa, primeira Páscoa, mas é a mesma coisa. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Fala assim, sem defeito. Sem defeito. Isso aí, pode passar. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas, casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão uma carne assada no fogo com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Come tudo, resumindo. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante ou por cima. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial. Fala assim, memorial. Memorial. Que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo ou para sempre. Amém? Irmãos, então aqui em Êxodo 12, nós vamos ver aqui a instituição da Páscoa. E aqui nós vamos ver que no texto vai falar que Moisés e Arão recebem uma direção de Deus. E eles chegam ali e passam para as pessoas que ali estavam. Então ali eles chegam ali e falam, olha, o Senhor nos deu uma direção. A 10ª praga, irmão, para quem não sabe, e ali agora nós falamos um pouco, o Senhor, depois de falar com o faraó através da vida de Moisés e de Arão por várias vezes, e ele com seu coração resistente, faraó entendia que ele tinha todo o poder, que não existia ninguém na face da terra que tinha mais poder do que ele. Tanto que nós vamos ver no texto ali que ele fala, olha, eu vou ferir o Egito e eu vou mostrar para eles que eu sou Deus. Porque aquele povo, eles eram tomados de tamanha força, tamanho poder, que eles entendiam que não existia nação, não existia lugar algum que tinha poder assim como eles tinham. Então ali, por isso que Faraó, ele era tão duro, ele era tão ali, vamos dizer, arrogante ali, prepotente em chegar e falar, eu não vou liberar esse povo não. Mandou uma praga, ele falou, isso aí para mim é fichinha, mandou 2, e só que na 10ª praga, aqui a palavra de Deus vai nos falar que o que era a 10ª praga? Viria um anjo da morte, passaria sobre o Egito.
e todos os primogênitos, tanto de pessoas quanto de animais, teriam a sua vida ceifada. E ali Moisés e Arão, em mais uma tentativa, eles falam isso ali com Faraó. E Faraó continua com o seu coração duro e continua descrente, achando que ele tinha todo o poder e que isso não ia acontecer, que ele não ia liberar o povo para poder prestar culto ao Senhor. E aqui nós vamos ver essa simbologia, vamos ver esse ato a qual o Senhor instruiu Arão e Moisés aqui que falasse ao povo. E aí ele vai lá e fala com ele assim: Moisés, fala para o povo para pegar um coelho de 1 ano e meio e preparar ele para fazer o sacrifício, amém? Misericórdia. Pega lá um cordeiro de 1 ano, esse cordeiro tem que ser perfeito, não pode ser qualquer cordeiro, não pode ser um cordeiro avacalhado, não pode ser qualquer um que está lá para o canto, tem que ser um cordeiro perfeito. Ele mostra como que é, ele fala direitinho como que tem que ser aquele cordeiro. E aí ele fala: ó, vocês vão pegar esse cordeiro, vocês vão ali segurar ele por um tempo, e no dia certo, no tempo tal, vocês vão matar aquele cordeiro, vocês vão pegar o sangue e vão passar nos umbrais das portas. E aí quando você matar esse animal, vocês vão preparar esse animal e vocês e toda a sua casa vão comer. Vão comer tudo do animal, vai pegar ele do jeito que está ali, vai preparar, vai assar o animal e vai comer. Aquilo que sobrar durante a manhã, vocês vão tocar fogo. E ali ele fala: olha, mas vocês já estejam preparados. De que nós estamos falando, irmãos? Aquele povo havia recebido uma palavra de que eles iam ser livres, de que eles iam ser libertos daquela escravidão. Então por que o Senhor já falou, irmãos? Deus não fica enganado de nada. Por que Deus já falou com aquele povo: olha, vocês vão comer, mas vocês já ficam com a sandalinha no pé, vocês já ficam com a mochilinha nas costas, com o cajado na mão, porque na hora que o anjo da morte passar, irmão, quem que não ia amolecer o coração? Você acha que Faraó não ia amolecer, que ele ia falar o quê? Arranca esse povo daqui, some com esse povo daqui agora. E foi o que aconteceu. E ali ele já fala: olha, então vocês vão fazer, e ele dá todas as direções, então vocês ficam com tudo preparado, então de manhã, antes de sair, vocês queimem tudo. E ali assim, ele dá essa direção, falando sobre o sangue do cordeiro. E o porquê do sangue? Que quando aquele anjo da morte, aquele espírito fosse passar ali, as casas que estivessem ali seladas com a marca do sangue do cordeiro, puro, perfeito, imaculado, seriam poupados os seus primogênitos. Não haveria destruição, não haveria morte. Mas aí na casa de Faraó, no Egito e ali nas redondezas, não havia o sangue do cordeiro. E aí prova essa que quando esse anjo passa, esse anjo da morte passa, aonde havia ali o sangue passado, simbolizando que estava coberto pelo sangue do cordeiro, puro, perfeito, que ia trazer a salvação, que foi isso aqui que deixou bem claro: façam isso porque vai haver salvação, vocês vão ser poupados da morte. E ali fala assim que ao passar ali aquele anjo, irmãos, fala que o Egito se tornou algo terrível. Era um choro, era um desespero, que dava para ouvir de todos os lados o desespero daquelas pessoas, porque a morte estava dentro da casa delas, porque não tinha o sangue do cordeiro. E aí, irmãos, Faraó vai e pega e libera aquele povo. Ele, depois dessa 10ª praga, ele fala: olha, pega esse povo, que eu estou vendo que a 11ª praga é esse povo aí, porque não tem lógica não, leva embora, que eu não quero esperar mais não. Então, irmãos, aí Faraó, não está escrito isso aqui não, viu, irmão? Misericórdia. E aí, irmãos, ele vai, pega e libera o povo para ir embora. Só que o Senhor, ele deixa algo bem claro aqui. Ele fala que isso que eles fizeram, da questão do cordeiro, de pegar ali o cordeiro, que veio representar a salvação, que veio representar a passagem do espírito da morte, passar por cima, porque havia o sangue ali do cordeiro ali escrachado, então não iriam mexer ali naquelas casas. O Senhor falou: olha, vocês vão fazer isso. E aqui fala, irmãos, que quando eles estão fazendo esse ato, fala que além do cordeiro, fala para eles comerem os pães e as ervas amargas. E ali o Senhor faz isso tudo com propósito, para que eles pudessem fazer um memorial, porque todas as vezes que eles fossem fazer esse ato, todas as vezes que eles fossem realizar esse ato aqui da Páscoa, eles iam se lembrar, sabe de quê? Quem eles eram, da onde o Senhor os tirou e aonde o Senhor prometeu que o iria levar.
Então, irmãos, todas as vezes que eles fossem fazer esse ato, por isso que o Senhor falou: olha, deixe isso como memorial. Avise ao povo que todas as vezes é para fazer isso. Todas as vezes que eles forem fazer, sabe o que é, irmão? É para trazer a memória. O memorial é para quê, irmãos? Tem lugares aí que existem memoriais. As pessoas chegam lá, elas aguçam a sua memória. Elas lembram: aqui esteve fulano, aqui esteve ciclano, ele fez isso. Ou às vezes o memorial te lembra da onde você veio, te lembra da onde você foi tirado. Então por isso que o Senhor deixou para aquele povo: olha, faça isso todas as vezes. Faça isso como um memorial, para que vocês não esqueçam o que Deus fez na vida de cada um de vocês. Isso é Páscoa. E aí, irmãos, nós vamos ver que o Senhor, Ele fala isso com aquele povo. E aquele povo ali, logo depois desse ato aqui, aquele povo ele é liberto e aquele povo ele parte. Só que nós vamos ver, irmãos, que logo depois, ali aquele povo ali, eles fazem esse ato dessa Páscoa, somente mais uma vez. Depois só lá em Esdras, que nós vamos ver eles voltando a realizar esse ato aqui de novo, da forma a qual no Velho Testamento o Senhor havia deixado instituído. Então, irmãos, esse ato, essa simbologia, esse memorial que o Senhor Deus direcionou a Moisés e Arão para falar com o povo, era com um objetivo. O objetivo era a salvação e o resgate daquele povo. Aquele povo ali, como eu disse, irmãos, estavam ali presos, não tinham expectativa alguma, não tinha solução aos olhos humanos, vamos dizer assim, para eles se libertarem, porque Faraó havia pegado aquele povo de tal forma, que quando aquele povo chegava até Faraó, irmãos, para reclamar, para falar do serviço que eles estavam fazendo, sabe o que Faraó fazia? Aumentava, era mais caro. Falava: vocês estão reclamando? Então toma mais chicote no lombo. Está ruim carregar 1000 tijolos? Então agora vai carregar 2000. Vai amassar mais 5.000 quilos de barra para vocês ficarem espertos. Era assim que Faraó tratava aquele povo. Então aquele povo estava preso, aquele povo estava encaminhado para a morte. Então, com esse ato aqui que o Senhor fez, o Senhor estava mostrando para aquele povo: olha, eu tenho o braço forte. Eu posso resgatar vocês, eu posso salvar vocês, eu posso tirar vocês da mão do inimigo e levar vocês a um lugar onde que eu quero que vocês vá. Então, irmãos, nós vamos ver que no Velho Testamento, essa era a Páscoa. E aí, irmão, nós vamos trazendo para o dia de hoje, e nós vamos ver que continua. E aqui nós vamos olhar e falar: pastor, mas aí está escrito que foi para ser algo perpétuo, que foi algo que deixou instituído aí para que pudesse fazer de gerações em gerações. Sim, irmão, eu quero te dizer que ainda continua. Por isso que a Páscoa verdadeira é o que foi entoado aqui nesses cânticos aqui. A Páscoa verdadeira é o que aconteceu aqui em Êxodo, mas é o que continua acontecendo aqui nos dias de hoje, porque eu e você estamos aqui, irmãos. Então a Páscoa ainda continua. A Páscoa, pastor, mas é perpétuo. Sim, é perpétuo, e ela continua até que o Cordeiro, até que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele volte para nos buscar. E aqui, irmãos, nós vamos ver que esse ato para a salvação, para a libertação do povo, ele continua nos dias de hoje. E no Novo Testamento nós vamos ver a instituição, nós vamos ver o Senhor Jesus ali, irmãos. Porque eu fico meditando na palavra de Deus, e eu vejo o quanto o Senhor, Ele é perfeito em tudo que Ele faz. Conhecendo o povo como que o povo era, morando no Egito, irmãos, há mais de 400 anos, querendo ou não, a cultura daquele povo já estava imperegrinada no povo hebreu também, já estava tudo misturado, já não sabia mais quem que era quem, e aí por diante vai. E aí você vê que interessante aqui, que quando vai instituir, que Ele vai falar para fazer como memorial aquele ato, e Ele fala que quando eles comerem, eles falam para matar o cordeiro, para pegar ali, para passar o sangue, mas não fala para desprezar o cordeiro, fala para comer tudo, e o que sobrar de manhã, para meter fogo. Irmãos, Deus é tão sábio em tudo que Ele faz, Ele é a sabedoria, que eu acredito, eu estava meditando, falei: gente, se Deus não pede o povo para fazer aquilo, eu acho que o primeiro animal que eles iam fazer lá depois, que estava no deserto para adorar, ia ser uma estátua de um cordeiro. Vamos fazer a estátua do cordeiro aqui, porque é esse aqui que é o Deus, é esse aqui. Iam intitular essa figura aí, na figura ali de Cristo ali. E ali então, ali você vê o cuidado de Deus, as instruções que Deus deu, que Deus nos deixou, tanto para os dias passados, quanto também para os dias atuais. E aí, irmãos, nós vamos ver nos dias de hoje, qual que é o que o Jesus fez, o que Jesus realizou. Nós também estávamos igual a esse povo.
O que eu quero falar para você é que às vezes você vai olhar e falar: pastor, mas isso foi lá no passado. Pastor, isso foi lá naquela época, o povo estava no Egito. O povo estava lá dentro daquele lugar, estava preso, estava escravizado. Às vezes, eu e você não estamos dentro de um Egito, não estamos carregando tijolo, não estamos tomando chicotada nas costas, no literal falando. E se porventura tiver alguém que viver nessa situação, fala que nós temos que denunciar urgente. Creio que não tem. E ali o Senhor é bem claro. Sabe, irmãos, o que eu quero dizer para você é que às vezes nós não estamos como aquele povo do Egito, como eu disse, lá debaixo do chicote, lá debaixo da butinada, debaixo daquela humilhação, há 400 anos lá. Mas verdade é que se não tivesse acontecido um plano de resgate, se essa Páscoa não tivesse alcançado a minha vida, a sua vida, nós éramos escravos condenados e não tinha solução para mim, não tinha solução para você. O que eu quero dizer para você é que assim como aquele povo do Egito que estava lá preso, que estava lá sem expectativa, não havia solução, eu quero te dizer que através do Cordeiro puro, perfeito, imaculado, nós alcançamos a salvação, que é através do Cordeiro genuíno, que se entregou por mim e por você, morreu, mas ressuscitou e vivo está pelo século dos séculos, que é Jesus Cristo. Então, irmãos, o que eu quero te dizer é que a Páscoa, o plano de salvação também veio para mim, veio para você, porque todos nós já estávamos, irmãos, condenados, todos nós já estávamos predestinados também, assim como esse povo, viver uma escravidão eterna. Todos nós, irmãos, já estávamos encaminhados, todos nós já estávamos preparados para viver debaixo de condenação, debaixo de escravidão, debaixo de humilhação. Mas aí, irmãos, através do poder de Deus, através desse amor incondicional do Cordeiro de Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo, através do amor dele, que é a verdadeira Páscoa, ele nos trouxe o amor, ele nos trouxe o perdão, ele nos trouxe a salvação, ele nos trouxe a reconciliação. Então, irmãos, o que eu e você precisamos entender quando nós falamos da Páscoa, e no Novo Testamento, como eu disse, o Senhor Jesus sempre simples em tudo. E aqui, irmãos, tem várias coisas que nós podemos adentrar, mas o que eu quero frisar aqui é nisso, no plano de salvação de Cristo com a minha vida e com a sua vida. Irmãos, por que que muitos celebram a Páscoa como coelho? Por que que muitos não entendem qual que é a Páscoa genuína? Se ainda não tinham te falado, hoje nessa noite, direcionado por Deus, eu quero te dizer, a Páscoa verdadeira é Jesus Cristo ressurreto, que te salvou, te livrou da morte eterna. Você precisa entender e receber isso no seu coração, irmão. Sabe por quê? Senão nós não vamos dar o devido valor, senão a Páscoa para nós não vai passar de feriado. Irmãos, e deveras, nós seres humanos, nós esquecemos das coisas muito fácil. Aí às vezes você vai olhar e falar: pastor, aquele povo saiu do Egito, aquele povo vivia escravo. Aí o Senhor vai e fala com eles assim: olha, façam isso todas as vezes, faça isso um memorial. E aí nós vamos ver no texto que depois aquele povo já esquece, aquele povo para de executar, irmão. Será que se a gente fosse olhar e falar: mas espera aí, esse povo é muito ingrato, esse povo olha para você ver, olha o que Jesus, olha o que Deus fez na vida desse povo, olha o que o Senhor fez, livrou eles lá da escravidão. Agora nem lembra, irmão, não é diferente de mim, diferente de você não. Quando Jesus vem, alcança a minha vida, alcança a sua vida, nós às vezes estamos vivendo em depressão, estamos vivendo numa vida toda destruída, numa vida toda avacalhada, mas através do sacrifício de Jesus, Ele vem, nos resgata, nos tira com o braço forte. Quantos de nós que depois viramos as costas para Cristo, irmão? Quantos de nós que depois nem lembramos mais, nem passamos mais por aqueles portões, ou de qualquer outro lugar que seja, a gente tem memória curta. Então antes da gente vir criticar, falar: ah, mas esse povo, pelo amor de Deus, que povo ingrato. Irmãos, quantas vezes que nós somos ingratos? Quantas vezes que nós não paramos para agradecer, nós só queremos reclamar, nós só queremos murmurar: ah, mas Deus não fez isso, ah, Deus não ouviu a minha oração. Meu irmão, você estava predestinado à condenação, você é salvo, você quer mais o quê, irmão? Só que muitos, isso para pouco importa.
Para muitos de nós isso pouco importa. Ah não, Jesus não fez mais que sua obrigação, irmão. Deixa eu te dizer, Ele fez por amor. Ele fez para reconciliar eu e você com Deus. Sabe por quê? Todos nós estávamos longe de Deus, mas através desse Cordeiro perfeito, puro, nós nos achegamos até Deus. Então, irmão, se nós não entendemos isso, o que é a verdadeira Páscoa, que é o plano de salvação, que é a salvação de Jesus para a minha vida e para a sua vida, irmãos, de nada adianta. Como eu disse, através do Cordeiro perfeito, que é Jesus Cristo, nós alcançamos o amor, o perdão e a reconciliação. Tanto no Velho Testamento, irmãos, aquele ato que fizeram já apontava para Jesus, mostrando que o sangue do Cordeiro livraria aquele povo da morte. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus nos livra da condenação eterna. É preciso que nós venhamos ter o sangue de Jesus sobre a minha vida e sobre a sua vida. O Evangelho é simples, Jesus é simples. No Novo Testamento nós vamos ver Jesus ali em um ato, que ali vamos dizer que foi a última Páscoa que foi realizada dessa forma aqui, a qual tinha que pegar o cordeiro, matar o cordeiro, fazer esse ato, e tinha lá outras coisas também que faziam, e ali Jesus está sentado, e agora já não é mais o cordeiro que você pega ali, que você mata, não é as ervas amargas que você come, não é mais aquele pão asmo, mas sim o corpo e o sangue de Cristo, que é representado através da ceia do Senhor. Irmãos, agora eu te falo para você, imagina nos dias de hoje, se mantém essa mesma tradição que era lá fora lá. Irmãos, hoje o pão e o suco entregue na mão, e infelizmente, muitos de nós às vezes desprezamos a ceia, por não entender qual que é a dimensão, qual que é o profundo da ceia do Senhor. Agora imagina toda vez que você tivesse que pegar um cabrito, o cordeiro, fazer todo esse ato, irmãos, é algo meio difícil de fazer, não era, irmão? Era mais complicado, não era? Agora, irmãos, é difícil você encontrar o suco e o pão? Não é difícil. Aí Jesus vem com seus discípulos ali, e mostrando para eles ali sentado na mesa, pediram eles para ir lá para preparar a Páscoa. Eles foram preparar a Páscoa direitinho, conforme está aqui. Mas ele vem e fala, deixa eu falar com vocês, o negócio agora é o seguinte, vocês vão aqui, ó, está aqui o pão e o vinho, o pão e o suco. Essa aqui agora vocês vão comer, e vocês vão fazer isso todas as vezes em memória de mim, até que eu venha. E ali então Jesus, assim como um dia a pastora Natália pregou e está aqui na palavra do Senhor, quando Jesus veio, ele veio para simplificar as coisas. Irmão, o Evangelho é simples. O Evangelho é simples, Jesus ele é simples. Havia 613 leis lá, 613. Jesus veio e falou, irmão, vocês estão falando essas 613 aqui? Ele não veio para anular a lei, ele veio e ele cumpriu ela perfeita, e foi o único, tá? O único que cumpriu as 613. Falou, faz o seguinte, está aqui 613? Então vamos lá, 2. Ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Pronto, acabou, simples assim. Aqui, pegar o cordeiro, abrir o cordeiro, pegar as ervas, fazer aqui, é meu corpo e meu sangue, fazer isso todas as vezes em memória de mim. Por que que a ceia é um memorial, irmão? Por que que todas as vezes eu sei, irmão? Não é porque eu sou o bambambam, e não acho, irmãos, e tem pessoas que às vezes acham que a ceia do Senhor, que Ele deixou instituído, é algo para te condenar, é algo para te botar medo. Irmão, tem pessoas que não vêm no culto de ceia por causa de medo. Irmão, você tem que ter medo, é da morte lá, a qual, igual aquele pessoal do Egito lá, se não tivesse o sangue, tinha que ter medo. Irmão, você deveria ter medo se o sangue de Jesus não tivesse sobre a sua vida, mas o sangue foi derramado por você. Você não tem que ter medo, você tem que chegar e participar e lembrar, Jesus, eu estava perdido, eu estava largado, eu estava predestinado à condenação, mas através desse ato, esse memorial, eu estou trazendo a minha memória e te glorificando, porque hoje a salvação é sobre a minha vida. Sabe, irmãos, mas tem muitas pessoas que entendem ainda que a ceia é o dia de correr do culto. Irmão, você tem que correr do pecado, você tem que correr das coisas erradas, não é correr de Jesus não. Irmão, sabe por que que a gente ceia?
Sabe por que eu ceio? É porque eu entendo que eu preciso de Cristo na minha vida. Eu preciso trazer na minha memória quem eu era, da onde Cristo me tirou, para onde Ele está me levando, para onde Ele está me direcionando. Eu te pergunto hoje, você sabe para onde você está indo? Você sabe por que Cristo te resgatou? Ou você está aqui, você nem sabia que existe esse plano de resgate pela sua vida, por sua vida. Irmãos, muitos dizem, o dia que eu estiver bom, o dia que eu estiver bem comigo, eu vou ceiar. Aí, irmão, você vai me desculpar, a gente vai chegar, vai pegar e vai falar, eu ceiei porque eu sou bom demais. Irmãos, nunca vamos conseguir isso. Todos nós somos falhos, todos nós erramos, todos nós carecemos e dependemos do sangue do Cordeiro sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então, irmão, Jesus, Ele deixa ali para os discípulos e consequentemente para mim e para você que hoje estamos aqui. Então, irmãos, a ceia do Senhor, ela é nos dias de hoje, e assim como Jesus estava lá, ela continua sendo o plano de salvação para a minha vida e para a sua vida. Você precisa, todas as vezes que você ceiar, que você participar. E quantas pessoas que desprezam a ceia do Senhor, irmão? Quantas pessoas que desprezam a ceia do Senhor? Involuntário, às vezes voluntário. Como eu disse, julgando que o dia que estiver bom demais que vai ceiar. Não, o dia que eu estiver bom, aí eu vou pegar esse cálice aí. Irmãos, deixa eu dizer algo para você. Nunca espere isso acontecer. Você nunca vai estar bem, você nunca vai estar apto, se não é através do sacrifício de Jesus que Ele fez, a graça e o amor incondicional dEle sobre a minha vida. É Ele que é o seu passaporte para você chegar, participar do corpo e do sangue de Cristo. É o que nós fizemos semana passada, a ceia do Senhor. Então, irmãos, Jesus Ele deixou ali muito bem claro, essa é a verdadeira Páscoa. Se te falaram que a Páscoa é o chocolate, é o coelho, ou é o feriado, irmãos, se você tem vivido nisso, eu te aconselho nessa noite, você permitir e você entender, assim como aquele povo entendeu. Olha, foi para nos salvar, foi para nos tirar. Irmãos, era impossível para nós sermos salvos. Impossível. Mas para Deus tudo é possível. Eu e você hoje salvos em Cristo Jesus, mediante a esse sacrifício que Ele fez, através dessa reconciliação, dessa separação que nós tínhamos entre o Pai. Então, através disso, irmão, nós podemos celebrar e fazer esse memorial todas as vezes, não só uma vez por ano. Irmãos, tem pessoas que só lembram da morte de Jesus uma vez por ano, e olhe lá, uma vez por ano, ou senão na sexta-feira. Tem muitas pessoas aí, irmão, que se dizem cristãos, protestantes, que com algumas crendices ou com alguns atos totalmente fora do que é a Páscoa genuína, do que está na Bíblia. Irmão, já vi pessoas falar: pastor, você está doido de comer carne sexta-feira? Você está comendo a carne de Cristo. Ué, irmão, Ele mandou comer, foi o cordeiro ou foi peixe lá no dia da instituição da Páscoa lá? Não estou aqui desrespeitando ninguém, me entenda, respeito o direito de cada um, mas biblicamente falando, isso não existe. Pastor, você vai, não pode. Não, irmão, aonde? Não, mas me falaram. Quem me falou? Não, me falaram. Não, irmão, a gente tem que parar com esse negócio. Me falaram. Tá, mas biblicamente falando, qual que é a instituição da ceia? Biblicamente falando, no Velho Testamento e no Novo Testamento, está cravado aqui, é para salvação, irmão. O que contamina o homem não é o que entra para dentro da boca, não, é o que sai. Tem pessoas que estão comendo peixe, não está comendo carne, mas está fofocando, está mentindo, está adulterando. Tem que converter, tem que mudar a vida. Não adianta nada disso não. Eu não como, eu guardo a sexta-feira aqui. O que adianta fazer isso se não entregou o coração para o cordeiro? Se não entendeu que o sacrifício foi feito, que se não é Ele, nós estávamos lascados. A verdade é essa, irmão. É simples assim, irmão, não está mais ou menos enrolado. Se não é o sacrifício de Jesus, era igual o povo lá, ó. Se não é Deus para ir tirar aquele povo lá do Egito, estava tomando butinada lá até hoje, estava sofrendo, estava sendo humilhado, mas Deus veio com um braço forte e resgatou. O que eu estou querendo te dizer é: Jesus veio e te resgatou para você ter vida e vida em abundância.
É isso que você precisa receber no seu coração. Esta é a verdadeira Páscoa. Passar por cima. Então, irmãos, é o que eu estou falando, sabe? Pessoas apegadas nessas coisas, e sendo que ainda não entendeu, o plano aqui está muito bem explícito, escrachado. É para salvação, meu filho, é para livrar vocês da morte. Aqui, você não vai ver aquele povo indagando: ah, mas para que nós vamos matar o cordeirinho? Para que nós vamos fazer isso? Não, meu filho, vai e faz, porque o Senhor falou isso, obedeça. Deus está te falando hoje, Jesus está te falando: confia em mim, se entrega em mim, eu já executei o plano, você já foi salvo, então confia e vem. É isso que Jesus está falando para mim e para você, irmão. Então a gente precisa de tomar uma posição, uma decisão na nossa vida. E volto a dizer, o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. E muitas pessoas preocupadas com o que come, preocupado com ter uma postura, sendo que o que Jesus quer de nós é obediência. O que aquele povo fez foi obedecer. O que os discípulos fizeram foi obedecer. Prova é essa que chegou para mim e para você aqui hoje. Porque os apóstolos receberam e eles foram passando. Por isso que nós fazemos a ceia do Senhor. Porque é um memorial, é uma obediência dizendo assim: olha, fazer isso todas as vezes em memória de mim, porque eu estou voltando e a próxima ceia vai ser comigo. Irmãos, você precisa entender algo. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Irmãos, qual que está o seu nível de intimidade com Jesus? Às vezes você está aqui a primeira vez, você acha que para você ter um nível de intimidade com Jesus: ah, pastor, mas eu não oro igual você ora, eu não leio a Bíblia como você lê. Irmão, deixa eu te falar, nós não estamos falando aqui de quantidade, nós estamos falando de qualidade. Se você hoje tem 5 minutos para você falar com Deus, e o meu irmão ali tem 5 horas para falar, cada um tem uma realidade. Mas de uma coisa você precisa entender: você tem que se aproximar de Cristo, você precisa buscar, você precisa invocar enquanto Ele está perto. Pastor, mas eu vou ficar 8 horas no quarto. Irmão, você consegue ficar 8 horas no quarto orando? Aleluia, eu não fico 8 horas no quarto orando. Não consegui, acho que eu não vou conseguir. Não dá. Agora, se eu posso em todo tempo estar ali, um memorial. Agora eu vou lembrar de Jesus só na ceia? Vou lembrar do que Ele fez para mim só na ceia? Não, irmão, eu me deitei, me dormi, me levantei, porque o Senhor me sustentou. Então dou glórias ao Senhor. Ah, eu estou andando, eu estou trabalhando, louvo ao Senhor, agradeço ao Senhor. Um memorial, não só no dia que vem o corpo e o sangue de Cristo, mas todos os dias das nossas vidas, até que Ele venha. E eu queria te convidar a você fechar os teus olhos, curvar a sua cabeça aí agora. Irmão, o que você entendia que era Páscoa? Irmão, o que é a Páscoa para você? O que era a Páscoa para você? Como que você está hoje? Você e Jesus. Jesus, irmão, Ele está aqui. Ele está aqui, irmão, Jesus está aqui. Nós que estamos ocupando o lugar aqui que Ele permitiu a gente ocupar, porque Jesus está aqui. Aí a minha pergunta para você é: como que está você com Jesus? Jesus, Ele continua libertando, resgatando. Irmãos, o plano foi executado, irmão, perfeito. Ô Pai, eu vou lá e vou morrer por aquele povo, porque se não for assim não tem jeito. O sangue do cordeiro, do animal, a princípio ali a simbologia resolveu, mas aqui eu vou descer. O próprio Deus se fez carne, habitou no meio de nós. E o único propósito era esse. Não é para vir condenar, como está escrito em João 3,17. Eu não vim para condenar, mas sim para salvar. Eu não vim para ser escuridão, mas sim para ser luz na sua vida. Jesus, Ele veio para ser luz na sua vida. Às vezes tem áreas da sua vida que está escura. Eu não sei como que está a sua vida hoje. Como eu disse, às vezes você não está trancado no lugar aonde estão te chicoteando, mas às vezes você está preso. Você está se vendo escravo nos vícios, na pornografia, na bebida, em várias coisas, na depressão, na angústia, na crise de ansiedade. Seu casamento está indo por água abaixo. Você está vendo seus filhos se perdendo. Às vezes hoje esse é o Egito na sua vida. Mas o que eu quero te dizer é que o sangue do Cordeiro, ele vai trazer a restauração
restauração e a salvação nessas áreas. Eu não sei qual é o Egito da sua vida hoje. Eu não sei o que está te afligindo. Eu não sei o que está tirando a sua paz. O que estava tirando a paz daquele povo era a humilhação. O que estava tirando a paz daquele povo era aquela vida que ele estava vivendo. Às vezes você está vivendo uma vida que hoje, que você tem sido humilhado em tudo e em todos os lugares. Às vezes você está vivendo, irmão, dependente de remédio. Às vezes toda vez que você vai tomar um remédio ali de depressão ou de crise de ansiedade, aquilo ali dói em você. O que eu quero te dizer hoje é: Jesus pode te libertar disso aí, meu irmão. Às vezes você que está aí achando, olha, irmãos, mais de 400 anos, imagina aquele povo. Mas a palavra fala que o clamor deles chegou até as narinas do Senhor. E Deus olhou e falou: meu povo não vai ficar desse jeito. Hoje a sua oração está chegando até os ouvidos do Senhor. O seu clamor chegou até Jesus. E o que Ele está dizendo para mim e para você é: ei filho, nenhuma condenação há para você, porque o preço foi pago. Basta você nessa noite entender e obedecer. Irmãos, Jesus está chamando você nessa noite. Jesus está te dizendo: eu sou a sua salvação. Jesus está te dizendo: eu sou a sua salvação. E às vezes você está aqui, pode ser até a primeira vez, ou você já está aqui há mais tempo, e você ainda não tinha certeza desse plano que era para você. Eu quero te dizer nessa noite: esse plano foi por você. O que você precisa fazer é reconhecer. Ali no Egito, o Senhor, quando vai tirar aquele povo, fala: olha, eu vou lá e vou tirar e vou mostrar que quem é Deus sou eu. Às vezes essas coisas estão acontecendo na sua vida. Você está achando que é mais forte que é Deus? Então se você der lugar, irmão, se você obedecer, Deus vai vir e vai te mostrar que Ele é que é Deus, que Ele que é Deus. Tem pessoas aqui que já tem semanas, já tem meses que não dormem, irmão. Tem pessoas aqui que não estão tendo paz dentro de casa. Tem pessoas aqui que às vezes ficam olhando para o teto, se perguntando: meu Deus, esse teto podia desabar sobre mim, porque eu não estou aguentando mais. Ei, você não está aguentando mais não? Então vem e aceita o plano de salvação para a sua vida, e deixe Jesus mudar a sua vida, deixe Jesus mudar a sua história. Você precisa tomar uma posição hoje. Você precisa tomar uma decisão hoje na sua vida. Aquele povo obedeceu e viveu o que Deus queria realizar naquele momento na vida deles, que foi o plano de salvação. Você precisa tomar uma decisão hoje. Se você quer reconhecer Cristo como seu Salvador e falar: Jesus, essa Páscoa aí foi por mim, esse ato aí foi por mim, Jesus. Jesus fez aquilo ali um pouco antes de ser morto, de ser crucificado. Morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão. Irmão, nós precisamos despertar. Nós precisamos despertar, porque nós não temos mais tempo. Nós não temos mais tempo para perder com religiosidade. Nós não temos mais tempo para perder com moda. Porque algumas coisas na nossa vida acabam virando moda. Acaba virando ritos que nós fazemos às vezes até por fazer. O que Jesus está dizendo hoje é: vocês precisam se achegar até a mim, porque o único que é capaz de promover essa reconciliação e nos levar até o Pai é Jesus Cristo, e não há outro. Nós vamos passar um videozinho ali, de 1 minuto e pouquinho, e logo depois nós vamos orar ao Senhor.
Jesus está vivo, irmão. Jesus está vivo pelo século dos séculos. Ele está vivo! Aleluia! Essa é a verdadeira Páscoa. Se coloque de pé no seu lugar, meu irmão.